Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bastidores das Escrituras. Hoje falaremos sobre um dos eventos de maiores proporções contados na narrativa bíblica, o desafio de Elias. Venha conosco nesta viagem incrível. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. No ano de 863 antes da Era Comum, o reino de Israel estava dividido em dois reinos, Samaria governada pelo rei Acabe e o reino de Judá governado por Josafá. Acabe era um rei mau que adorava Baal, o deus da fertilidade e da chuva. Acabe se casou com Jezabel, uma princesa fenícia que era ainda mais malvada do que ele. Jezabel matou muitos profetas do Senhor e obrigou o povo de Israel a adorar Baal. Nessa época, havia um profeta de muita fé e coragem, que nunca desistia de lutar contra a idolatria em Israel. Seu nome era Elias. Certo dia, após ver o triste rumo que Israel estava tomando, Elias desafia o rei Acabe a um teste para saber qual Deus era o verdadeiro, Baal ou o Senhor Deus de Israel. Elias disse ao povo de Israel: "Até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. Se Baal é Deus, sigam a ele." O povo não sabia o que fazer. Estavam confusos e com medo. Então Elias desafiou os 450 profetas de Baal a um teste no Monte Carmelo. Ele disse: "Vamos montar dois altares, um para Baal e outro para o Senhor Deus de Israel. Em cada altar vamos colocar um novilho e um punhado de lenha. Então vamos clamar a nossos deuses. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus." Os profetas de Baal concordaram com o desafio. No dia do teste, o povo de Israel se reuniu em um monte chamado Carmelo. Elias montou o altar do Senhor e os profetas de Baal montaram o altar de Baal. Em seguida, os profetas de Baal começaram a clamar a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles dançaram em volta do altar, se cortaram com facas e punhais e fizeram tudo o que podiam para chamar a atenção de Baal, mas nada aconteceu. Ao meio-dia, Elias zombou dos profetas de Baal dizendo: "Gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo ou esteja viajando, ou talvez ele esteja ocupado e não possa atender a vocês agora." Os profetas de Baal continuaram a clamar a Baal, mas ainda assim nada aconteceu. Então, Elias se aproximou do altar do Senhor e preparou o sacrifício. Ele fez um redemoinho de água em torno do altar e colocou lenha sobre o sacrifício. Então ele orou ao Senhor: "Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique conhecido hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus." De repente, fogo do céu caiu sobre o altar e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a água que estava em volta do altar de Elias. O povo viu isso e gritou: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Os profetas de Baal ficaram apavorados. Eles sabiam que haviam sido derrotados. Elias então ordenou que os profetas de Baal fossem mortos. Depois, ele ordenou que o povo de Israel voltasse a adorar o Senhor. O povo obedeceu, e Elias voltou a ser o líder espiritual de Israel. A disputa no Monte Carmelo foi um momento decisivo na história de Israel. Ela reafirmou a fé do povo em Deus e ajudou a restaurar a adoração ao Senhor. O desafio de Elias foi um teste simples, mas poderoso. Ele mostrou que o Senhor é o Deus verdadeiro, o único que pode responder às nossas orações. Quando enfrentamos desafios em nossas vidas, podemos nos lembrar do desafio de Elias. Podemos confiar que o Senhor está conosco e que Ele nos ajudará a superar qualquer dificuldade. A vitória do Senhor no Monte Carmelo foi uma vitória para todos os que creem em Deus. Ela mostrou que o Senhor é poderoso e que Ele sempre vence. Podemos nos alegrar com a vitória do Senhor sabendo que Ele está conosco e que sempre podemos contar com Ele. A história de Elias e os profetas de Baal nos ensina algumas lições importantes. O Senhor é o Deus verdadeiro, o único que pode responder às nossas orações. Podemos confiar no Senhor em qualquer situação. Podemos aplicar essas lições em nossas vidas, confiando no Senhor e sabendo que Ele nos ouve quando clamamos a Ele. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Conte nos comentários o que achou. Se puder, compartilhe o vídeo com alguém. Obrigado por assistir.